Eu estou aqui e você está aí? Mais uma edição do Fala Bueno comigo, Juliana Bueno. O que a gente faz agora, tio Ricardo? Dá um like, curte, compartilha. E se inscreve em nosso canal. Vamos agradecer os nossos patrocinadores, que são Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, SegSan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretoras de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma VIP Princesa e Bom Jesus, Digital U, Escola de Paz e Brinque Bem. Hoje nós temos aqui uma terapeuta, não vou falar do que, porque eu já me enrolei. Ela mesma vai falar a terapeuta do que ela é. Seja bem-vinda, Laure. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Ela veio para falar sobre família, isso? Isso, um pouco sobre a estrutura familiar, né? Que legal. Conta para o pessoal primeiro quem que é a Laure. A Laure é uma mulher de muita fé em Deus, esposa, mãe, filha, amiga, irmã, tia, formada em administração de empresa e terapeuta integrativa emocional. Olha lá, terapeuta integrativa emocional, tudo a ver com administração. É, uma transição aí. Na verdade, assim, sempre tive algumas áreas, desde pequena, que eu gostaria. Então, estava entre administração, pedagogia e psicologia. Pedagogia com a psicologia anda junto, agora a administração... É bem fora, bem né? fora. Mas como eu sempre gostei daquele negócio de papel, de fazer, acabei ficando na administração. Uns 4 anos, mais ou menos, eu tive contato com a terapia como cliente. Aí você Daí gostou. despertou, né? Despertou aquilo que eu já gostava, queria entender, saber mais, entender como funciona a gente, nossa cabeça, o porquê de muitas coisas, né? Daí acabei entrando nesse ramo aí. Hoje você trabalha nesse ramo. Hoje Você faz terapia com as famílias ou é com um paciente individual? Como que é? É individual. É individual. Isso, individual. A gente fala da família porque tudo começa na família, né? Sim. A nossa base vem de lá. Sim, Então, por isso que eu acho que é um tema que é onde tudo acontece. Se as pessoas soubessem o valor realmente da família, elas dariam mais valor para a família, né? Sim, sem dúvida. Tudo que a gente vive hoje na fase adulta são consequências da nossa infância, que é consequência da família que a gente teve na infância. Tô errada? Não, tá completamente certa. Né? Aí vai vir os mimizentos da vida, dizer que... Não, gente... É real, a família estruturada e tem que ter uma estrutura. E não adianta falar assim, é pai e mãe dentro de casa, porque ter pai e mãe dentro de casa não quer dizer estrutura. Não. Não é isso, né? Tem que ter toda uma estrutura emocional, uma estrutura física, realmente saber o que é uma família. Como que a gente vê que uma família não é estruturada, Laura? Como que você diz assim? Como você mencionou, o que é o tradicional? A família estruturada, pai, mãe e os filhos. E o que a gente tem dentro desse lar? Educação, amor, carinho, proteção, cuidado, alimentação, acolhimento. Aí a gente está no padrão da família. Sim. Saindo disso, tem uma desestrutura aí, né? E assim, como você mencionou, não adianta ter pai e mãe dentro de casa. Suponhamos ali que um dos dois tem algum tipo de vício. Pronto, acabou com a família, né? Porque os outros integrantes da família se sentem como abandonado, excluído, rejeitado por conta daquele vício. Então a gente gera ali muitos problemas para a vida adulta. Daí tem a questão assim do abandono, um pai sai de casa, uma mãe sai de casa. O que isso vai trazer? Ah, mas os pais se divorciaram, mas está tudo ok, a relação é super saudável entre os pais. Mas e a criança? Eu falo assim, Laura, eu penso, eu não acredito nessa relação saudável. É difícil. É duro, assim, é até meio polêmico o que eu tô falando, né? Vai ter os que vão criticar, mas assim, é difícil você achar. Chega, às vezes, depois de tanto atrito, que aí a pessoa fala assim, cansei de atrito, ela finge demência e finge que tá tudo bem. Precisa, né? Pra tentar enlouquece. fingir que tá vivendo bem. Mas, infelizmente, não há, né?
Você Não. que acompanha alguns casos, você vai falar pra mim, não, realmente... A Sandy. A Sandy, né? Romantizando o divórcio, né? Aquilo pra mim acabou, Maravilhoso. né? Não, o pessoal romantiza a maternidade, romantiza... Aí romantizar um divórcio, Não. gente, não cabe pra mim, entendeu? Tá? Com todo o respeito dela, sempre gostei muito dela como cantora, Sim. mas pra mim foi uma decepção muito grande. Sim. Né? Você fala assim, uma pessoa que a gente tinha ali como um certo ídolo, né, que sempre priorizou a família, aí vem um divórcio que ninguém entendeu ainda se divorciou ou não, né, tá uma coisa meio esquisita, e romantizar, dizer que são amigos, oi? Não, é complicado. Porque assim, pro adulto tá bom e pra criança. Daí os pais, eles arrumam outros parceiros. Se é difícil você educar filho, sendo Pai, você... mãe. Exatamente, você, seu marido e seu filho, já é difícil às vezes chegar num consenso. Sim. Imagine em casas separadas, regras diferentes. E se for guarda compartilhada? Só a criança enlouquece. São Ela não duas sabe regras, onde que né? ela tá. Porque a mãe arrumou um companheiro, ela cria uma nova família, cria-se umas regras. Exato. Aí o pai arruma outra companheira, cria-se novas famílias, novas regras, e a criança, ela tá dividida. Exato. E a culpa? Será que sou eu? Fui eu que errei? O que eu fiz pro meu pai sair? Por quê? Daí o pai arruma um filho naquele outro casamento. Por que meu irmão tá com meu pai o tempo todo e eu não? Aonde que eu tô? Então, tudo isso gera o quê? Rejeição, abandono, humilhação, troca, traição. E leva... Inconscientemente, né? Às vezes a criança tem Inconscientemente. todo esse sentimento, porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu amo tanto, eu faço de tudo pelo meu filho, e ele tá tendo esses certos comportamentos. Da hora que você vai avaliar, é comportamento derivado de uma rejeição, né, de uma angústia, você fala assim, mas como? Mas por quê? Porque a criança inconscientemente sente. Exatamente. E assim, olha, dentro de uma família estruturada, esses sentimentos, eles já existem. Porque é a partir de uma traumatização que a gente cria as nossas habilidades. Sim. Então, isso já acontece, porque nem tudo é em torno da criança. Nem tudo é perfeito, né? Não existe um mundo perfeito. A mamãe ali grávida, a criança entende é só eu e a mamãe. Só que não. Então, a mamãe chora, opa, a culpa é minha. Daí ela cria uma rejeição. Ela se encolhe ali dentro daquele mundinho que ela conhece e se sente rejeitada. Porque ela precisa sobreviver. Ali ela gera habilidades. E assim é. Agora imagina fora do contexto. Numa família desestruturada, o que isso não vira numa criança, né? Sim. Isso reflete tudo para um adulto inseguro, procrastinador, cheio de medo, alguém que não consegue caminhar na vida. Não resolve problemas. Não resolve, não enfrenta os problemas, né? Fica aquele adulto infantilizado para sempre. Sim. Né, na fase adulta. Se os pais tivessem consciência, é duro porque assim, a gente está num tema polêmico, né? Não estou dizendo que a gente tem que manter um relacionamento abusivo, Sim. Não é isso, né? Não estamos falando disso, tem vários casos, mas assim, eu sempre defendo muito a família, muito mesmo, né? Por eu trabalhar com crianças, às vezes a gente já pegou alguns casos de pais começarem ao processo de divórcio. E eu sempre tento, no meu limite, né, na minha posição, conversar e mostrar que esse não é o melhor caminho. Né? Tento mostrar todos os lado ruim mesmo, né, que aquela família em si vai passar. E assim, a família, ela sempre vai ser a base para o desenvolvimento do ser humano. Eu não sei se você sabe, a gente fez um curso com uma pessoa sobre ataques nas escolas, quando estava aquela polêmica, né? E ele fala que, estatisticamente, os delinquentes são 90% sem a figura paterna. São 90%. Então, é uma das estatísticas que os policiais têm, né? Sim. E ele estava falando, então, são uma das características. Então, para você ver o quão importante é a figura paterna dentro de casa, e a mãe também tem um outro papel, né? Sim. Então, é isso que as pessoas têm que estar entendendo para poder ter uma criança saudável. Realmente, o pai, ele tem um papel fundamental. Cada um representa uma coisa na vida do filho, né? Cada um tem seu papel, não tem como substituir. Sim. Então, o pai, ele é fundamental e traz, assim, grandes problemas para a vida, para a fase adulta. Qualquer um deles, né? Falta de qualquer um deles.
Sim. Aí a pessoa vai falar assim agora, mas e o pai que faleceu? Acontece, a gente não quer, porque normalmente a criança, o pai vai morrer quando a gente está adulto, né? Normalmente, assim, pela lei da vida, mas pode acontecer. Só que aí, num caso desse, né, não é uma coisa que depende da gente, né? Foi Deus, sem entrar em religião. Mas aí precisa tentar uma figura paterna, né? Uma figura, não que necessariamente a mulher arrumar um companheiro, não é isso. Mas precisa ter essa figura. Por quê? A brincadeira que uma criança, que um menino faz com o pai é diferente da brincadeira que faz com a mãe. Né? A conversa que você vai ter com um homem é diferente do que você vai ter com a mulher. Então é esse tipo de relacionamento que as famílias têm que entender com as crianças. Não é? E nesse caso precisa aí ter uma estrutura emocional boa, né? Sim. E vamos concordar assim, olha, se tem um casamento saudável, mesmo que um dos dois falte, no caso de um falecimento, vai se manter uma estrutura familiar boa. Sim, é só a saudade que vai ficar. Exatamente. Dói, mas teve já uma estrutura ali. Então você consegue conduzir. É diferente de um abandono, de um divórcio, de qualquer outra situação parecida com essa, né? Sim, porque é a dor do luto, não é a dor do abandono. Né? Não é a dor da rejeição, porque às vezes o pai quando vai embora, ou a mãe vai embora, a criança sente a rejeição, não é nem abandonada. Peraí, né? O que aconteceu? Por que ele não me quer? Por que ele me trocou? Por que ele me trocou? E há muitos casos, assim, às vezes a gente acompanha, que o pai cuida do filho do outro, mas não cuida do filho dele. Né? Então ele separa, ele arruma uma outra companheira, ele cuida do filho do outro, mas não cuida do filho dele. E a criança sente isso. Exatamente. E o que você acha que a parte financeira acaba também envolvendo a família? Como eu falei, o pai representa uma coisa e a mãe representa outra. A mãe ela vai ditar os relacionamentos e o pai o sucesso externo. Então a mãe ela vai te trazer bons relacionamentos, se for saudável isso. E o pai vai te trazer uma carreira. Sim. Em conjunto, em equilíbrio a gente caminha. Caso ao contrário, estando isso disfuncional, teremos problema. A mãe, ela representa o acolhimento, o leite, a vida, a prosperidade. A mãe representa o dinheiro que chega e fica. A mãe é tudo isso. A mãe é o nosso primeiro relacionamento. Nosso primeiro amor, né? O nosso primeiro. Tudo começa ali. Então, se você vai ter boas amizades, é consequência de um relacionamento com a mãe. Se você vai ter um bom casamento, um relacionamento com a mãe saudável. O pai, ele vai trazer o sucesso. O pai, ele é execução. Ele vai e faz. Ele está à frente. Ele tem o foco, a ordem, a liderança. Então, o pai a gente vê como às vezes poder, até como bravo, né? Como rígido, mas esse é o papel. Ele é o poder da família. O pai, ele traz o dinheiro, a mãe mantém. Então, esse equilíbrio vai te trazer um bom relacionamento e uma boa vida financeira. Sim. Faltou isso? Aonde está o problema? Se a gente trazer pelo relacionamento, né? O pai que abandona a casa. Se é uma mulher vendo isso, ela cresce como: a minha mãe é forte, a minha mãe é guerreira, a minha mãe não precisa de homem, eu me dou bem sozinha. Daí a pessoa casa: vou ser diferente da minha mãe, porque é isso que todo mundo pensa. A gente pega o erro dos pais e fala: vou ser diferente. Mas tá ali, enraizado. Na hora que você para analisar, você repete 50% de cada um. Porque a gente aprende por comportamento, né? E não por oratória. Daí o que acontece? Aquela pessoa casa. Daí quem que ela é? Ela quer mandar. Ela quer ser o chefe de família, ela quer liderar. Ela rebaixa aquele homem. Porque eu não preciso de você. Eu sou autossuficiente. Então não preciso de você. Inconscientemente, mas é essa mensagem que a gente manda. Sim. E se é um homem que está sem o pai, como que ele cresce? Ele cresce: vou casar com a minha mãe. Então ele também vai ser submisso àquela mulher. Achando que a mulher tem que cuidar dele só, né? E na verdade ali é uma parceria. Daí você pergunta para a mulher, né? Qual filho dá mais trabalho? Da minha sogra. Ela já vê o cara como filho. Já vê o cara como filho. Daí é o problema que tem nessa família.
E às vezes até o pai que entra em disputa com o filho, né? Tem muitos casos de disputa de atenção, não respeita aquele momento da maternidade, porque na verdade ele está na posição de filho, ele não está na posição de marido. É tudo inconsciente? Mas é tudo muito prejudicial. E a vida financeira é a mesma coisa. Se você não tem o pai, você não avança, você não consegue se não faz essas pazes. Não, mas eu consigo. Olha o quanto que eu conquistei. Mas o quanto você travou. Que você poderia estar melhor e não tá. Suado, né? Daí é uma conquista suada, que não é necessário. Um peso. O peso. E o medo. O medo porque a pessoa não consegue. É pesado demais. Daí ela desenvolve o quê? Crise de ansiedade, crise de pânico, problemas de saúde, pedras no rins, porque vem a frustração. É porque o corpo fala, né? O corpo, ele reage ao seu sentimento, o que você está sentindo, e às vezes a gente não quer escutar. Daí ele grita, né? Ele grita, aí às vezes já é tarde demais. Aí não adianta as feministas virem levantar a bandeira, que mulher é tudo, mulher é isso. Eu também acredito que a gente tem uma força, sim, que até maior que do homem, em muitas coisas, né? Até se a gente falar de um parto, o homem não aguentaria, né? Essa conversa besta, assim, mas é verdade, são coisas distintas. Mas, assim, tem coisas que o homem faz que a gente também não faria. Né? A gente pode até tentar certas coisas, mas a gente não faria. Então, a gente tem que se pôr no nosso lugar. Não é errado a gente, mulher, aceitar que o homem cuide da gente. Não. Aceitar que ele proteja a gente. Isso não vai me fazer menos mulher. Não vai me fazer fraca. Pelo contrário, vai me dar força. Exato. Né? Então, é isso que as mulheres têm que entender. Porque às vezes fala da submissão, não é aquela submissão de ele manda em mim. Não. Não é isso, aquela coisa, eu tenho que fazer tudo o que ele quer. Não, mas é o respeito, é a hierarquia. O homem, a mulher e os filhos. Isso tem que ter. Né? E não é o que muitos fazem, a mulher, o homem e os filhos. Só que tá mudando, né? É os filhos agora. A mulher e o homem. A mulher e o homem. Então que tá pior ainda a situação. Às vezes eu falo para algum pai que vem reclamar alguma coisa, eu falo assim, mas quem que é o adulto da relação? Né? Então, assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com certas bandeiras que a gente levanta, que, assim, não é que a mulher, ela tem direito ao ser humano. Ela é ser humano, ela tem o respeito igual ao homem. Mas ela não vai ter os mesmos direitos do homem, e o homem não vai ter os mesmos direitos da mulher. Porque são diferentes. Nós somos seres diferentes. As nossas dores são diferentes, a nossa estrutura física é diferente. E isso a gente tem que entender. É difícil às vezes, né? Porque a pessoa quer defender tanta coisa, mas ela não para nessa real. Né? Ela não para. É assim, olha, o nosso corpo foi projetado para uma coisa e o corpo do homem projetado para outra. Sim. É simples assim, ponto. A mulher a gente precisa equilibrar o nosso masculino dentro da gente também. Sim. A gente precisa desse equilíbrio. Dentro de casa, a gente precisa usar o nosso feminino. A gente precisa sim ser cuidada, amada, respeitada. O homem, ele precisa de ser respeitado, a mulher de ser amada, né? Então, se a gente tira isso do homem, daí acontece uma traição. Mas qual foi a sua participação nessa traição? Quantas vezes, com as suas atitudes, você olhou para esse homem e falou assim, viu? Você não vale nada. Com as atitudes, não precisa ser com as palavras, né? Não precisa ser verbalmente. É só mostrar para ele o quanto ele é ruim. Então, cadê a participação? E aonde que a mulher vai impor o seu masculino? No trabalho. Então, no trabalho, eu vou ser autoridade. Então, eu vou estar ali, ó, pra frente. Eu vou estar me posicionando de uma forma diferente. Sim. Você vai, então, equilibrar o seu masculino com o seu feminino. E aí ter uma saúde física e emocional. Porque você não vai pegar pra você aquilo que não é seu. Porque é pesado demais a gente cuidar de outro adulto. Sim. Não fomos feitos para isso. Então, a mulher ser mãe do marido é pesado. O marido ser pai da mulher é pesado. Sim. Porque daí a mulher é carente, quer carinho, me olha, me nota, eu tô aqui, você não vê. Ela quer pai. O pai que ela não teve lá atrás. O pai que não foi isso para ela, ela busca no marido. Ela sobrecarrega. Então a gente não está falando realmente só de
não ter o pai ou a mãe, ou é ter os dois e não ter esse equilíbrio na família, né? Sim, que é o que a gente volta a dizer. Não é que não tenha só a presença física, às vezes está dentro de casa e não tem, né? Hoje em dia, até com a tecnologia, esses celulares, a família senta para comer, já nem senta mais, né? Cada um come num horário, que é um erro. Né? A família, ela precisa ter ali uma comunhão, porque é na mesa que você vai discutir, que você vai xingar, que você vai falar como foi o dia, você vai reclamar do seu patrão, você vai reclamar da sua professora, ali que vai ter aquele envolvimento. Aí agora as famílias já não sentam juntos, ou se senta, tá ali no celular. E cadê a troca? Então não adianta estar o pai e a mãe morando na mesma casa. Mas é ali, são os conflitos. Um outro ambiente que a gente pode estar ali numa família é no carro. É muito assim que eu bato na tecla. Para que serve o carro? Para transportar. Carro não é lugar de piquenique. Carro não é lugar de assistir TV, né? Tem carro que o pessoal põe ali para criança assistir, não. Então ele está transportando. Se nós estamos em 3, em 4, em 5, o que nós vamos fazer? Conversar. É o momento que você tem ali. Então é o momento que você vai estar levando seu filho para a escola, você está levando o marido ou a esposa para o serviço, é ali. Hoje nosso dia vai ser assim, vai ter o almoço assim, vai ter a janta assim, boa prova, boa aula, bom trabalho. É a troca. E às vezes dentro do carro não tem mais isso também. Não tem nem a paciência de esperar o caminho, né? O caminho. Então vai ali. Vai tudo ali. É 10 minutos. Não 10 consegue. minutos e não consegue conversar com a família. Então é esse tipo de estrutura que a gente tem que rever como que está a nossa família. Porque às vezes é o que a gente volta a dizer, não é tal pai e a mãe dentro de casa. Meus pais não são separados, tá? Não são separados fisicamente, mas e emocionalmente? Né? E o amor, como que tá? Então são isso, porque às vezes fala assim, qual que é a técnica de educar um filho? Não tem uma técnica, é a estrutura familiar. E é nesses momentos que você vai montando a estrutura. É nessas atitudes, no momento dentro de um carro, no momento da refeição. E não é criar a família Doriana bonita, feliz. Não, é impossível, né? É só para tirar aquela foto, né? A minha família é feliz. Mas espera aí, você sabe o que o seu filho está sentindo? Você sabe o que o seu marido está sentindo? A sua esposa está sentindo? Né? Vocês conversam, vocês trocam, vocês respeitam ali o momento, a hora que um está com raiva. Porque é ser humano. Ou cada um ignora, não sabe nem quem está morando dentro de casa. Não, as pessoas não sabem nem lidar com as próprias emoções, né? É muito complicado hoje isso. Por isso que eu acho que muitas famílias hoje estão se desfazendo. Infelizmente, a gente tem muitos casamentos, mas ao mesmo tempo muitos divórcios. Nunca fui procurar saber dentro de um cartório, mas é uma estatística, eu acho que grande. E assim, né? A pessoa repete padrão. Sim. Repete padrão. Só que as pessoas, elas estão cada vez mais intolerantes. Então, os nossos avós, eles suportavam ficar num casamento. Por mais difícil que fosse, eles suportavam. Hoje, as pessoas não toleram mais. Elas não se preocupam em querer arrumar nada, né? Sim, não tem compromisso, né? Porque eu não tenho compromisso para ir para a escola, eu não tenho compromisso para comer no horário certo. Ó como que é a educação de um filho. Se eu não tenho compromisso para comer, eu não tenho compromisso para fazer lição de casa, eu não tenho compromisso para acordar, porque, tadinho, né, ele é pequeno, não precisa acordar cedo. Olha o que a gente vai fazendo com o filho da gente. Não precisa ter compromisso para nada. Você acha que a hora crescer ele vai querer ter um compromisso de um casamento? Não vai, né? Você me fez lembrar de uma coisa. A filha de uma amiga, uma vez dando um show assim pra ir pra escola e não queria pôr uniforme. E eu sempre fui meio torrona, né? Eu falei assim, viu? Escuta aqui. A escola te prepara pro mundo adulto. Se você entrar numa empresa e tiver uniforme, você vai ter que usar. Então você vai de uniforme pra escola. São regras? É simples assim. Daí, ela olhou pra mim, fechou a cara, foi lá, vestiu, fiz uma trança, ela foi. E é assim. Tem que ser assim. Meu filho, ele não dita se ele vai faltar na escola ou não. É você que decide. Hoje você não vai, porque nós vamos passear. Hoje você não vai, porque eu não quero que você vá. Não tem um motivo, mas quem decide é a gente. Sou eu. Não ele. Ai, mas você vai traumatizar. Tudo bem, eu pago terapia, mas eu vou traumatizar pro bem. Pro bem. A criança, ela aprende com os traumas, mas com os traumas... Correto, que não tem como a gente evitar. Que não tem como a gente evitar. É o trauma de você contrariar a vontade dele. Frustrar, né? Frustrar, mas não o trauma de você, por exemplo, você esquecer ele na escola. Isso é um trauma.
Você falar, combinar com ele que no final de semana ia pro clube ou pro shopping e não cumprir. Ah, mas coitado, ele tem que frustrar. Sim, mas não pela mentira. Ou barganhar a criança, né? A troca. Manipulação ali o tempo todo. Então não é esse tipo de frustração. Então os pais, eles estão se confundindo, né? Aí às vezes fala assim, mas ele não pode ter tudo. Eu também concordo que ele não pode ter tudo. Mas tem momentos que vai ser a única coisa da vida. Vai ser o único momento. Você não vai ter outra opção para aquilo. Entende? Que nem, por exemplo, vou usar aqui uma festa de 15 anos. É cultural, né? A gente fazer uma festa pra menina. Aí fala assim, mas eu não vou gastar todo esse dinheiro, não precisa disso. Eu não tô dizendo pra ser a festa. Mas é cultural. A menina espera por isso. Porque ela espera por ser uma princesa. Aí você fala, não, mas ela tem que entender que ela não precisa de tudo. Tá, mas ela nunca mais vai ter essa oportunidade. Então, não custa fazer um bolo. Não tem um equilíbrio, né? Não tem um equilíbrio, entendeu? Equilíbrio em determinadas coisas. Então, tem coisas que você não pode cortar. Tem coisas que você tem que permitir. Não é esse tipo de frustração que você vai dar. Sim. Né? Mas a criança, eu usei um exemplo bem bobo, mas às vezes para a mãe entender, porque ela corta certas coisas que não é necessário. E o que é para cortar, por exemplo, não quero pôr uniforme, peraí. Não é você que decide. É diferente a criança fazer uma birra por uma comida e você obrigar a criança a comer até passar mal, mas por que a criança não quer, né? São coisas assim, daí quando a criança quer se entupir de lanche, deixa. Aí pode. Então, quer dizer, peraí, o que pode comer? Então, qual sempre foi a regra da tua casa? Exato, a pessoa não tem um equilíbrio para decidir nada. Então, é o que eu falo muito assim, essa questão de comer, meu filho não come. Não, você nunca permitiu ele comer. Porque a criança, ela não tem paladar, a gente cria. Aí, quando é bebê, você só dá mamadeira, porque dá trabalho da fruta na boca, dá trabalho da papinha. Então, a criança faz o primeiro não, o que você faz? Enfia a mamadeira. Então, na verdade, ele não gosta da fruta ou você não permitiu ele comer a fruta? Entende? Mas então, é mais fácil, né? É mais fácil. Aí a criança vai te dominando. Daí ela começa a aprender o que é uma batata frita. Você acha que ela vai querer um arroz e feijão? Não. Nem eu, né? Vou querer. Nem a gente. Por que chega sexta-feira a gente quer pedir pizza? Porque a gente quer o cômodo, a gente quer só o prazer pelo comer, não pelo que é o saudável. Então, assim, não é que seu filho não come. Você não ensinou ele a comer. Você não permitiu ele a comer. Só que é muito mais fácil a gente achar que a criança tem TOD, sabe? Assim, aquele transtorno. Então... Laudar, né? A gente dá certos laudos, certas características pro filho, mas a gente nunca lauda. Eu sou uma mãe que não soube educar. Não sou eu o culpado, né? Não sou eu o culpado. É que hoje tá todo mundo assim. Todo mundo nasce 80%, 90%, 99% já nasce com TDAH. Mas você nunca pôs um limite em nada. Nunca pôs. Eu estava numa palestra do Augusto Cury e ele falou assim que é triste de ver, mas é real. 90% das pessoas laudadas com TDAH não tem. São erradas. Não tem TDAH. E, infelizmente, a gente vê muito isso na terapia. Porque, assim, as coisas estão tão perdidas, e os pais, eles não reconhecem que eles são culpados. E sinto informar, mas 100% do que acontece com seu filho é culpa sua. Não tem como fugir. Mas, meu Deus, mas o meu filho tá com dor de garganta, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Não sei, fala pra mim qual que é o ambiente que ele cresce. Tem discussão na frente dele? Você escuta ou você manda ele calar a boca? Ele chora à toa. Você já ouviu porque ele tá chorando? A criança vai lá, cai e machuca o joelho. Isso aí não dói. Meu, dói. Você nunca foi criança? Fazer um escândalo, mas dói, tem que chorar, vai sentir. Você nunca ralou o joelho pra saber? Você corta o dedo ali na faca, reclama uma semana. A gente chuta o cantinho da cama, já sai xingando, porque dói. Dói. Você aprende a controlar aquela dor ali, aquela coisa, mas dói. Dói. Então não é olhar pra criança e falar, engole choro, para de chorar, que isso não dói. Não dói tanto assim? Dói. Dói, gente, dói muito. Qual que é a sua criança que tá machucada, que você é incapaz de olhar pra dor do seu filho? Da criança do seu filho. Isso é muito forte. Não custa só abaixar e falar assim, olha, filha, eu sei que dói, mas vem aqui, eu vou te ajudar. Deixa ele chorar. Deixa a criança chorar. Sim. E os pais, eles não aceitam, né? Eles querem achar um culpado. Não tá, ele chora porque ele não quer ir para a escola. Na escola tá acontecendo alguma coisa. Ele chora porque o problema é a avó.
a avó que mima. O problema é a madrinha, porque a madrinha faz tudo. E não. Eu sempre falo, o seu filho é o seu reflexo. Ele vai até onde você permite. Você está deixando ele fazer isso. Que forte, né? Uma criança com bronquite. O que está irritando os brônquios dessa criança? O que está travando? O que está travando os brônquios dessa criança? Por que ele está irritado? Como que é esse ambiente? Como que os pais tratam? Como que é ao redor dele? O porquê que essa criança tem que adoecer para chamar a sua atenção? Daí você manda para a natação, porque a natação ela ajuda, né? Perfeito, ela sara mesmo. Mas por quê? Porque chega na natação, o professor olha. Aquela criança tem a atenção que ela estava procurando do papai e da mamãe. Sim. Mas a gente assume? Não. É que o problema é que, assim, muitas doenças físicas, né, o médico ele tem que ser cientista, né, ele não pode cair para esse outro lado, tanto da emoção, nem da religião, da fé. Até né? porque se já instalou no corpo, você precisa tratar com o médico. Então aí as mães vão achar que a gente é louca, né? Mas toda situação tem um fundo emocional. Toda situação tem um fundo emocional e a criança ela não sabe lidar com aquilo. Ela não vai saber, ela não vai conseguir sentar do seu lado e falar, olha, eu tô assim por causa disso, porque eu tô sentindo isso e aquilo. E é tão real isso, gente, que eu falo, a minha menina mais velha, ela tinha bastante crise, né, tio? De bronquite, de asma. Só que o meu marido, ele viajava muito. Ele, caminhoneiro, né, tava sempre na estrada. Mas pra gente era tranquilo, a gente tinha um relacionamento que já estava ciente disso. Mas pra criança, ela não vai entender que o pai tem que trabalhar para ganhar dinheiro, aquela história toda. Ela só sente a falta do pai. E as crises delas era quando ele estava mais fora, né? Você lembra disso? Ele voltava, ela melhorava. Então a gente já tinha associado isso, a gente já tinha essa ciência. Então a gente tentava contornar de outra forma, mas a gente tinha essa ciência. Então olha para você ver como tem ligação. E quantos hoje se preocupa com isso, né? Não, acha que é só o físico, né? Aí quer achar porque era uma bactéria que devia... a escola que estava suja. Escola que não limpou direito. Né? Aí a casa da vovó que tá cheio de gato, que não limpa direito, por isso que minha filha fica doente, fica com gripe, fica com isso, com aquele... Mas 10 crianças crescem ali, só aquela. Só aquela. Só aquela que fica. Mas a culpa é do ambiente, tá tudo bem. Do ambiente, né? Não da situação que ela está vivendo. É muito triste essa realidade. Por isso que a gente tem que refletir o tipo de educação que a gente está dando pro filho da gente. É o que eu sempre falo assim, que filho você quer ter? Qual é o seu filho? Né? E eu falo uma coisa aqui, Laura, eu não falei ainda em nenhum episódio, né, tio Ricardo? Não sei se você falou no Eu tenho 2 filhas, né, e todo mundo, assim, elogia bastante a educação das meninas, e graças a Deus, elas são muito educadas, e eu falo assim, que eu tinha teoria e eu coloquei a prática. Então não é só teoria, eu provo, né? Eu provo muito, que às vezes tem pai, mas não, você teve sorte. Não tenho sorte. Não. É educação. Mas as suas filhas comem, que tinha regra na minha casa. As suas filhas vão bem na escola? Vão bem na escola. As suas filhas não dão comportamento, elas não são perfeitas, são seres humanos. Sim, são crianças. A gente tem conflito, a gente briga, a gente faz isso, faz aquilo, mas elas estão centradas. Elas têm caráter, elas têm educação. E aí a gente ouve muito assim, mas você teve sorte. Não. Sorte de 2 personalidades boas. Aí a gente falava assim, né, tio Ricardo, nós vamos ter outro bebê e vamos provar que é educação. E hoje eu tô grávida. Parabéns! Obrigada. E a gente vai... Essa, assim, não, claro que eu não fui ter um filho pra isso. Mas, assim, uma da gente falava assim, não, a gente quer ter outro filho pra gente realmente mostrar que é educação. É ambiente, é educação, é a forma que você cuida do seu filho, é o que você vai formar lá na frente. Porque não tem jeito, a partir do momento que ele é gerado, ele já tá pegando todas as suas emoções e ele não entende o que acontece. Sim. Vai haver traumatização, você querendo ou não, porque é isso que vai ajudar na criação do caráter. Mas não é essa a questão é você saber lidar com cada frustração. Com cada frustração. Você mostrar pra ele que não é historinha.
Porque quando a gente conversa desse assunto, fica aquela questão assim, tudo é culpa dos pais. Tudo é culpa dos pais. Ok, né? A gente está falando de uma criança, enquanto aquela criança viver com você, dentro da sua casa, a culpa é sua. A criança saiu, como que ela vai ser? Se ela for estruturada, ela vai ter ciência que os pais errou tentando acertar. Então, os meus pais, eles erraram, mas eles tentam fazer isso por amor, tentando acertar. Tá tudo bem, eles não são culpados. Agora, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou lidar? Ele vai ter maturidade e consciência para isso. Porque toda história, ela tem muitas versões. Sim. Tem Se eu perguntar pra você qual que foi a sua infância, você vai falar. Se eu perguntar para os seus irmãos, vai ser outra, pro seu pai, outra versão, pra sua mãe, outra versão. A gente usa a versão que a gente quer. E você Sim. quer usar qual? O que convém, né? A da realidade, a da responsabilidade ou a da vítima? Qual história você quer contar? Qual posição você está? Então, assim, é pesado para os pais, é importante eles terem essa consciência que mesmo assim vão errar. Sim, na tentativa de acertar, porque não existe a perfeição. Só que se você Não faz existe. na tentativa de acertar, por mais que você erre, vai chegar uma hora que você vai acertar. Exato. E você Vai vai construir. ensinar a criança dessa maneira. E você vai enxergando, que é o exemplo que eu dei da minha filha. Tá, eu não podia, então agora vamos pedir a conta. Vamos parar de trabalhar. Não, não é isso. Tá, é a falta que ela sente do pai, que isso aí vai engasgando nela. Como que a gente vai substituir essa falta? Exato. Como que ele vai ser presente a hora que ele estiver presente dentro de casa? Como que ela vai entender que ele vai, mas ele Ele volta. ele não tá aqui pra ela. abandonando. É. Entende? Então é isso que a gente tem que ter essa consciência Exatamente. de como lidar. Porque o perfeito não existe. Não. Não tem como. Então é essa forma que os pais têm que encontrar para poder educar os filhos. E achar o equilíbrio, porque tanto a falta é prejudicial como o excesso também. Uhum. Super proteger, vou proteger demais, não vai andar. Cuidado, cuidado. Aquela criança, meu Deus, né? Tirou carta? Não, porque é perigoso. Perigoso. Gosta de moto? Não, é perigoso. Já foi na praia? Não pode. Não pode, a onda é perigosa. Entrou na piscina? Não pode, vai afogar. Então, assim, tudo é prejudicial se for no excesso. No excesso. Seja na falta ou no muito. Sim. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. Por isso que a gente não é perfeito e vai errar, né? Sim. Só que qual é a probabilidade de você ter essa consciência e lá na frente o filho ser o responsável e não a vítima? 100% você vai acertar. Entendeu? Porque você mostrou para ele o papel dele. E ele vai entender que ele também vai errar. Sim. Quando o filho tira 10, a mãe fala, não é mais do que sua obrigação. Ao invés de parabenizar. E quando tira 8, fala, por que você não fez melhor? Às vezes minha filha manda mensagem assim, mãe, acabei a prova, estava muito difícil, não sei o quê. Eu sei da capacidade dela. Eu sei que ela não fez por mal, se ela for tirar, e nunca tirou nota baixa, né? Aí eu só falo para ela assim, filha, lembra que essa prova não te define. É a resposta que eu dou para ela. Essa prova não te define. Você pode até ter ido mal, mas talvez você vai ter uma outra oportunidade. E no fim, às vezes vem ali a nota, ou é 10, é 9, é 8, nunca foi uma nota tão baixa. Mas é aquela insegurança, às vezes estava difícil, né? E aquela coisa, ficou na dúvida, achou que fez o errado, mas ela precisa passar por essa instabilidade. Precisa, faz Ou parte, já é né? preparar a mãe, fala assim, ó, eu avisei você que eu não fui bem, né? Já foi avisado antes, a hora que vier a nota baixa. O meu menino, com acho que uns 7 anos, ele fez uma prova lá e ficou com 7. Ele falou assim pra minha mãe, vó, como eu vou mostrar isso pra minha mãe? Eu falei, viu, relaxa, tá tudo certo. Eu só tirava 7, tá bom, tá tudo bem na vida. Eu falava pra ele, Miguel, agora é sério, né? Você deu o seu melhor? Dei, mãe, é que teve uma coisa lá que eu não entendi. Então tá ótimo. Você já enxergou que você errou. Você Faça. enxergou que você poderia ter sido melhor, vamos dizer. Por mais que você deu o seu melhor, você viu que ali foi seu limite. Tá tudo bem. O que você poderia melhorar? Vamos ver? Agora Estudar a lição mais, de casa. prestar atenção na hora da prova, ou prestar atenção na aula, por isso que você está tendo dificuldade na prova, é achar aonde está o erro. Vai fazer lição de casa, meu Deus, hoje é o pior dia da minha vida.
Calma, filha, é só o começo. Só o começo. Tem ainda muitos anos para ser o pior dia da sua vida. Eu falava assim, quando era criança, eu pensava, nossa, eu adoro ir na escola, mas eu odeio o dia de prova. Então, eu só vou ser feliz a hora que eu não tiver mais prova. Aí hoje eu falo assim, não, as provas não eram nada perto das provas da vida. É. Então é isso que às vezes a gente tem, e tem que passar por aquilo, né? A gente tem. Só que a gente tem que estar mostrando pro nosso filho que o quê? Que tá tudo bem. Tá, A gente bem tá do ele lado. A gente tá junto. É esse tipo de segurança. Mas também, só que aí começa aquela coisa do muito permissível. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então não é que assim, então tá tudo bem, não precisa estudar. Não. Então tá tudo bem, não precisa tirar nota. Não, tem que tirar nota. Você só estuda, é sua obrigação. A gente volta a negar. Sua obrigação tirar nota. Mas você não precisa dar essa pressão. Ele tem que entender a responsabilidade dele. Não é todas as matérias que você vai tirar 10. Você não é perfeito em tudo. Não é. Então, assim, você precisa ter esse senso de obrigação, porque é isso que te prepara para a vida adulta. Sim, você vai ter obrigação em certas coisas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas nem tudo você vai tirar 10. E tá tudo bem isso. Mas você dê o seu melhor em todos. Se você vai tirar 10 ou não. O Miguel vai fazer lição de casa, eu olho e falo assim, é o seu melhor? Mãe, é porque isso aqui... É o seu melhor, filho? Se for o seu melhor, bem cínica, né? Se for o seu melhor, tá tudo bem, amor. Se esse é o seu melhor, eu aceito. Mas é o seu melhor? Eu vou ter que refazer tudo. Então eles sabem. Ele sabe que ele pode fazer mais. Eles sabem que eles são capazes. Sim. Agora, Só se você como? permite só isso, ele vai estar sempre naquilo. Achando que o pouco é o bastante. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio diante de todas essas situações. Sim. Esse é o difícil. Tem dia que a gente dá uns berros, mas tá tudo bem. Então a gente volta a dizer, não é a família perfeita. É. Né? A gente é ser humano, a gente também extrapola, a gente também chega uma hora que tá no limite. Só que aí, a hora que eu tô no meu limite, o meu marido tem que saber que é o meu limite. Então ele tem que segurar. A hora que ele tá no limite dele, eu tenho que sair de cena. Né? Eu tenho que me segurar. A hora que minha filha tá no limite, eu tenho que entender. A gente vai equilibrar tudo. A gente vai equilibrando. Porque ninguém é perfeito. Mas a gente se respeita. A gente sabe como tá o outro. Agora tem família que você olha e fala assim, como, não sei. Eu sei lá, menina aqui, só me dá dor de cabeça. Só me dá dor de cabeça. Não vi, não sei. Nossa, ele foi trabalhar. Não sei se foi trabalhar, não vi. Às vezes não sabe nem a hora que o marido trabalha, que o filho vai pra escola, não sabe nada. Porque não tem essa convivência. Só que daí a culpa é do TDAH. Do TDAH, muito agitado, me cansa, Sempre tem que ter um culpado, né? E é o que eu volto a dizer, a culpa é sua. A culpa é minha, que sou mãe, a culpa é do pai, porque é a gente que tem que pôr os limites, é a gente que tem que pôr as regras. A única coisa que a gente espera é que quando esse adulto cresça, ele se conscientize de tudo isso e faça diferente. Sim. Porque daí é uma responsabilidade dele, né? Sim, porque daí ele vai formar outra família. Daí o que ele viu ali que não tá legal? Por que a vida não vai? Por que não anda? Por que eu não consigo? Quais são as minhas limitações? Então, se ele toma essa consciência, ele procura ajuda para sair desse ciclo, né? Sair dessa repetição. Vicioso, que vai repetindo. E é bem isso mesmo, né? A minha mãe apanhava do meu pai, eu apanho, assim vai. Você pode ver, né? Uma coisa... Porque é normal. Mas por que você tá assim? Porque, né? Não é assim? Não é todo mundo assim? Não é todas as famílias assim? Não, não é. Não é. É só um padrão que a gente traz da nossa família. Da nossa família, e não é um padrão legal e não é isso que a gente tem que passar para frente. Então a gente tem que ter essa maturidade de entender o que foi bom e o que não foi. Né? A gente tem que... É o que a gente volta a dizer, cada um assumir o seu papel. O seu papel de mãe, o seu papel de pai, o seu papel de filho. Exato. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Aí Inverteu qualquer vírgula, daí já tem um problemão. Sim, a estrutura não vai. E o que você fala da terapia? Ajuda, não ajuda? Ajuda esse adulto ter essa consciência.
essa consciência de que ele não tem culpa pelo ambiente que ele cresceu, ele não tem culpa na família que ele cresceu, porém, como adulto, ele tem total responsabilidade de fazer diferente, de reescrever a sua história. Você não precisa repetir. Então, a terapia faz você enxergar isso. Por quê? Quando a gente chega numa terapia, quem que a gente é? A vítima. Que aí você vai com todas as suas dores, né? Todas as suas dores. Você vai lá despejar na terapeuta. Você é a vítima. Ai, porque olha, meu filho, ele é difícil porque ele faz isso, meu marido é assado, porque a minha mãe foi muito rígida, porque meu pai foi muito ausente. Daí a pessoa conta toda aquela historinha triste de vítima que ela é. E tá tudo bem. É as dores dela, ela precisa passar Sim. por esse processo. Ela precisa chorar. Ela caiu, ela ralou o joelho. Ela caiu, ralou o joelho, Ela a gente precisa acolhe. chorar. Ela precisa. Ó como que é interessante, né? É essa ligação que tem que fazer. Mas ela tem que entender que o joelho vai cicatrizar e a vida vai continuar e ela vai cair de novo e vai ralar de novo. Exato. Daí numa sessão de terapia é assim, enquanto você tá vítima, você chorou, a gente entendeu, a gente acolheu. Ok, tá tudo bem, você pode sentir tudo isso. Mas o quanto dói? Ah, dói 7, então a pessoa vai continuar como vítima. Não, dói 10, então ela quer mudar. E aí a gente entra, porque é 50% meu e 50% seu. É um relacionamento que a gente tem. Sim. E como todo relacionamento, ele é composto de 50-50. Vai andando junto. Né? Vai andando junto. Vai dando o equilíbrio. Daí a pessoa tem dia que vai amar a terapeuta, tem dia que vai odiar e tá tudo bem, a gente lida com isso tranquilamente. Porque vai cutucar as feridas, né? Você E vai mostrar que você não é tão vítima assim. Você quis fazer parte daquilo. Ai, mas... Você permitiu aquilo. Eu vou só usar um exemplo da sua filha, por exemplo. O papai era muito ausente na minha infância, ficou 15 dias. Mas o papai não estava lá por quê? Porque ele estava trabalhando, ele trabalhava bastante. E ele fazia o quê com esse dinheiro? Ele ajudava em casa, dava para a mamãe, ele me comprava isso. E quando ele estava em casa, como que ele era? Era o super pai. Estava comigo o tempo todo. Então, o que você vai ver? Só a vítima de você estar sem o pai 15 dias ou os 5 dias bem vivido com o pai? O que você quer olhar? Mas ele não estava lá. Mas você estava sozinha? Não, minha mãe estava. E como que era? Era assim, assim, assado. Então, o que você quer ver? Qual posição você quer estar? Quem que você quer olhar? Você vai sentar e vai culpar? Ou você vai agradecer? Poxa, ele sacrificou um tempo dele para cuidar da família. Para cuidar. Só que quando ele estava presente, ele era assim, ele era assado, ele era bom, era tudo maravilhoso. E depois ele mudou. Ele procurou um emprego que fosse mais perto, que não ficasse tanto tempo longe. Quer dizer, ele também teve a consciência. Então, o que você quer olhar da sua história? É a consciência da família. Aí que a gente entra. Aos poucos, você vai amadurecendo e saindo desse estado de vítima. E você entende que nada é pessoal. Sim. Ok, esse exemplo foi lindo. Mas e se for uma família realmente péssima? Que é o que mais tem. Vamos falar daquela família péssima, que realmente o pai abandonou. Ele abandonou, a gente passava fome. Ok. O que ele te deu de melhor? Nada. Ele me abandonou. Deu a vida. Opa, você respira por quê? Porque ele te deu a vida. Você só tá aqui porque ele teve lá um dia. Tem filhos? Tenho. Ama seus filhos? Amo, mas você só ama 50%. Lógico que não. Eu amo 100%. Mentira. Seu pai não é capaz de te amar 100%, por que você vai amar seus filhos 100%? Você não vai. Seu pai só te deu 10, você só vai dar 20. A pessoa estava, né? Mas, Laure, eu passei fome porque meu pai saiu de casa. Ok. Sabe o que ele te ensinou? Além de te dar a vida, ele ensinou que você não pode abandonar um filho, uma família, uma criança. Então, seja diferente e seja grata. Ele te deu a vida e te ensinou o que você não deve fazer. Aprendendo na dor.
é duro, mas você tem que sair da posição de vítima. Exatamente. Mas não sei o quê, mas vai mudar? Você chorar, vai mudar? Não. Você pode chorar a dor, mas sacode a poeira e bora pra frente. E isso, a pessoa vai saindo daquela posição e fala assim, foi difícil, mas Tô aqui. eu tô aqui. Você me lembrou que meu tio fez uma compra pra gente e comprou além do que a gente precisava. Ah, é verdade. Meu pai, ele era viciado. Talvez se ele estivesse em casa, sabe Deus o que ia acontecer com a Poderia gente. ser pior. Então, olha, por amor, seu pai era viciado. Por amor, o seu pai abandonou a família porque ele não queria que você crescesse vendo isso. Então, seu pai te amou 100%, mas a dor dele é tão insuportável Que ele não deu conta. que ele saiu. Porque ele não ia suportar fazer você sofrer além do que você poderia. E ele te ensinou que você não pode cair nesse vício. Você tem que fazer diferente. Seja diferente. Agradeça com a sua vida e seja diferente. Então, nesse processo todo, às vezes a pessoa acorda em uma sessão, às vezes em 10, mas tá tudo bem, cada um Mas tem seu ela tem que tempo. enxergar, né? Ela tem que enxergar esse lado positivo. E ela tem Sempre que tem querer. o negativo, ela tem que querer. Ela precisa querer. Porque ela vai mudar de posição. Ela vai mudar. Mas é o normal a gente se pôr como vítima e é o normal a gente sempre querer achar o culpado. Né? Eu vou dar um outro exemplo simples que eu vivenciei quando a gente fala em questão de educação. Teve uma fase da minha vida que as minhas meninas desfilavam. Ia desfilar e tal. E eu também sempre nessa vida louca, trabalhando, estudando, aquela coisa, mas eu nunca deixei de dar a atenção necessária. E aí teve uma reunião para falar do próximo desfile. E eu estava trabalhando. Então eu tive uma boa justificativa, estava trabalhando, não fui à reunião, que é o que todo mundo fala, né? Não posso ir porque eu estou trabalhando. O trabalho é o mais importante que o filho. E mandei uma pessoa no meu lugar na reunião. Então assim, não fui tão ausente. Chegou no dia do desfile, a minha menina mais nova subiu na passarela descalça. A única. Então você imagina elas desfilando num shopping, ela descalça. Na hora, o meu marido, o que tá acontecendo? Vai lá ver, o que é isso? Ela tá sendo humilhada e não sei o quê. Aí, com certeza, você respira, né? Se é qualquer outro pai, ia lá. Falei, não, calma, alguma coisa tá acontecendo. Mas não é assim, não posso ir lá com 10 pedras. Esperei acabar o desfile, chamei as minhas duas. Falei, o que aconteceu? Por que você entrou descalça? Mãe, eu não sabia pôr o tênis. Aí a mais velha falou assim, mãe, ela não sabia pôr e eles falaram que avisaram na reunião que era para mandar sapato fácil de colocar porque não ia ter ninguém para colocar. E não dava tempo dela colocar e eu amarrar para ela se eu tinha que pôr o meu. Aí eu falei, entendi. Eles estavam errados, Laura? Não. Quem estava errado? Eu não fui na reunião. Mas eu estava trabalhando. Mas eu quis que minha filha desfilasse. Eu não fui na reunião. Não existe desculpa. Eu mandei uma pessoa e não soube dar todas as informações. Eu não posso cobrar dessa pessoa. Não, Porque o filho é de quem? É meu. A responsabilidade é de quem? É meu. O erro aconteceu, a frustração aconteceu, então eu tinha que lidar com aquilo. Mas se é qualquer outra pessoa, o que ia fazer? Não. Brigar no desfile. Com quem estava organizado. Já se viu, mas não tem um adulto. Uma criança ia cair a mão para pôr um sapato. Exato. Regras são regras. E se você não tem essa estrutura emocional, você ia até hoje estar se culpando pelo que aconteceu. Poderia não ter a coragem de brigar, né? Porque às vezes tem mãe que também não briga. Mas meu Deus, vai se culpar eternamente por causa disso. Nossa, humilhei. Não, são consciências. Errei. Mas tive que resolver. O que você vai fazer com esse erro? Carregar ele pra sempre? Não. Ou vai olhar e falar assim, opa, a próxima vez eu sei o que eu faço, eu vou na reunião. Vou na reunião, vou procurar. Entende? Então são esse tipo de educação que a gente tem que dar para os filhos da gente. Então não é uma regra para educar, é o dia a dia. É você enxergar o que está acontecendo no dia a dia e você saber lidar. Eu falo assim, olha, quando alguém fala que quer ter filho,
eu paro, eu falo assim, já fez terapia? Importante, viu? Façam. Vai ver mesmo se você quer ter um filho. Façam, porque é pesado. É importante. Porque a gente traz tanta detalhe. Além dos nossos traumas, carregamos no DNA traumas de 5 gerações. Então é muito trauma, né? Vem de lá de trás, você tem que ir cortando. Só que é trauma. bonito ser mãe, né? É o que a gente volta a dizer, o romantizar a maternidade é bonito, só que ninguém conta que o corpo deforma, ninguém conta que às vezes o corpo não volta, você que gosta de estar na moda, que gosta de usar uma roupa, ninguém conta que na hora de amamentar, que todo mundo defende a amamentação, dói, sangra, tem criança que o peito rasga, né? A forma que ele mama acaba rasgando o peito, isso ninguém conta. Não, que a criança chora, que você não dorme, que a criança faz cocô, que a criança faz xixi. Parece besteira, mas é verdade. Dá gasto. Porque não é só a fralda e o leite. Eu falo que a fralda e o leite é o mais barato de uma educação. Vai educar. Agora vai tudo. Aí você precisa de uma fono, de uma psicóloga, precisa de um dentista, precisa transportar essa criança para algum lugar, que seja para babá, para a escola, para casa da avó. Você vai no shopping, é uma casquinha, é um lanche, dá gasto. E o emocional para suprir as suas necessidades da criança, porque ela não pediu para nascer. Então, se vira e educa. Então tem que ter muita consciência. É muita consciência. Não é simplesmente o bonitinho para tirar a foto. É muito mais que isso, né? Então a gente tem... E a mãe tem que entender aquela coisa. Não conseguiu amamentar? Tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai deixar de ser mãe. Você não vai deixar de ser mãe. Seu filho não vai deixar de ter uma vida saudável porque você não amamentou. Não conseguiu um parto normal... Tá tudo ótimo. Cesárea, você é mãe do mesmo jeito. Já fez uma cesárea? Dói, hein? Né? Então são coisas assim que às vezes o pessoal vai colocando umas teorias, mas não fala a real. Não. Né? Não mostra a real. Não mostra que a hora que você volta, porque você tá no hospital, tá todo mundo paparicando. Mas a hora que você volta pra casa, você tem uma casa pra limpar. Mas eu tenho empregada, mas você tem que administrar essa empregada. Você tem comida pra fazer, você tem uma geladeira pra encher. N coisas. Um marido que tá ali, você não deixou de ser mulher. Você não deixou de ser mulher. E aí? Então, tudo isso faz parte da maternidade. Só que aí, se você tem uma família estruturada, você vai chegar em casa, você vai ter uma casa arrumada. Que não é porque você tem empregado, porque você tem um marido que tem a consciência. Exatamente. Né? Você vai ter uma comida pronta, não é porque você tem uma cozinheira. Você tem um marido, uma mãe, né, uma sogra. Um suporte. Um suporte que vai ter consciência. Olha, agora ela não está em condições. Ela precisa de um apoio. É onde entra a família estruturada. Exato. E não a família só para tirar foto. Daí a pessoa sofre lá com rejeição de pai, rejeição de mãe, abandono. Daí casa, acha que o marido... vai suportar isso, ele não vai, porque ele não é o pai, ele não é a mãe, ele não vai dar conta, esse papel. Ele não consegue. E a gente sobrecarrega, o casamento tá ruim, daí vou ter um filho porque meu marido vai amadurecer. Não, pelo contrário, ele vai ter mais raiva de você, porque você não tá dando conta da casa, não tá dando conta do marido, você não vai dar conta do filho e a coisa vai só piorar. Só vai piorar, porque não estava preparado. Daí você fala que tem 2 crianças, né, o filho e o marido. Daí que vem o negócio. Sim. E não, né? E é muito assim, ó, Lauren. Às vezes a gente vê, é o que você estava falando, são padrões e a gente vai repetindo. Então vamos usar um exemplo assim, ó. Mas o meu marido na casa dele, a mãe dele colocava comida no prato. Tudo bem, que bom. A mãe. Você é mãe? A comida tá lá, você já fez a comida. Né? Mas eu tenho que pôr, porque ele não sabe pôr, ele aprende. Então são coisas que às vezes no início do casamento a gente permite porque quer agradar, só que depois a gente não dá conta. Não dá conta, daí é pesado demais. É pesado. Então é isso que a gente tem que entender, não é que você casou com a pessoa errada, você não soube estruturar ali, né? Porque você vem com certos vícios e ele também vem. Mas espera aí. Aqui a gente não é filho. Aqui a gente não é irmão. Aqui a gente é marido e mulher.
Cada um tem seu papel. Cada um tem o seu papel. Então a gente trabalha os dois, a gente quer comida. Quem vai fazer a comida? Quem Você? vai lavar a louça? Então você lava. Né? Quem vai... Tem que ser assim. Então é você pôr no início do casamento as regras daquela família. Agora, se você for pondo tudo nas suas costas, aí não dá conta. Ah, mas a minha mãe fazia. Ah, ela é viva, pede pra ela, amor. Que eu não vou ser. Vamos lá na casa dela ou vamos trazer ela aqui pra fazer? E é assim. Então não é que você é ruim, você não. E ela pode continuar, a hora que você for na casa da sua sogra, ela continuar pondo, porque é o filho dela. Deixa as ela vai mães pôr. dos maridos ser mães deles, não seja você. Isso, ela vai pôr, ela vai continuar. Agora você não, você é esposa. É outro papel. Então, se ponha no papel de esposa, no papel de mãe. Né? Porque você também é mulher, você também é filha, você é ser humano. E carregar o ser humano pesa. Pesa. Lauren, foi muito legal a nossa conversa. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Só agradecer a oportunidade de estar aqui, foi um papo bem gostoso mesmo. Espero ter agregado em alguma coisa e muito, muito obrigada. Foi um papo bem legal mesmo, acho que de meio polêmico para alguns, né? Mas quem me conhece sabe que eu sempre defendo a bandeira da família, acredito na família, acredito pai, mãe e filho, essa é a estrutura que Deus criou, né? Não me venham com mimimis, viva você o que você acha bem vivido. Mas eu acredito nisso por tudo que eu trabalho, por tudo que eu vejo e vejo as consequências na educação de uma criança. Eu acredito na perfeição de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher e criou a família, né? Então, assim, foi um papo muito legal. Espero que todos tenham, né, aprendido alguma coisinha. E quem sabe uma outra oportunidade a gente fala de outro assunto. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Fala Bueno. Vamos agradecer novamente nossos patrocinadores e fiéis, que são eles Desante Semijoias, Pinava Embalagens, Sander, o melhor sorvete da região, King Colchões, Segsan Energia Solar, Pizzaria Bela Capri, 3 Vias Corretora de Seguros, Casa de Carnes Boa Vista, Farma, VIP Princesa e Bom Jesus, Digital IU, Colégio Brinque Bem e Escola de Paz. Até a próxima!